CRD, Clínica Radiológica Dentária, Avenida 7 de Setembro, edifício Geoffrey Maia, 505, sala 803. Olá, bem-vindos. Você está ligado na Plena TV, uma emissora do grupo Folha da Manhã de Comunicação. Eu sou Ivan Machado e este é o programa Saúde em Pauta. O que é dermatologia? Bom, então vamos lá. A dermatologia vem da palavra derme, né, que é a parte da superfície cutânea, e por isso ela engloba pele, cabelos, unhas, seus anexos que fazem parte do conjunto. E para uma questão até curiosa, é o maior órgão do corpo humano, né? A pele, se a gente for colocar ela numa superfície plana, ela pode chegar num adulto até 7 metros quadrados. Então é o maior órgão do corpo humano. E é através da pele que a gente tem a relação com o meio ambiente, né? A pele é o que a gente usa para poder cumprimentar, abraçar, aquecer, dar, receber. E é uma questão muito satisfatória. Eu sempre desde quando eu me descobri propenso a fazer dermatologia, eu achei que a coisa não seria tão fácil, mas acaba sendo fácil por quê? Porque a pele tá na cara, está no visual. Então a gente, não desmerecendo as demais patologias, ou melhor, as demais especialidades médicas, mas às vezes num simples olhar a gente consegue, sem nenhum exame complementar, quer seja laboratorial, quer seja exame de imagem, fazer o diagnóstico, chegar ao tratamento e, quiçá, a cura, que é o que o paciente almeja. Então, lembrando que pele engloba cabelo, a pele propriamente dita, unhas e as mucosas, né? Mucosa do olho, da boca, área genital. Então, a dermatologia ela engloba também a parte de cosmetologia, que hoje em dia está muito na moda, estética, e até a parte de DSTs. Tudo isso é função do dermatologista. Quais seriam as causas principais que desencadeiam o processo da depressão? Então, a gente tem muitas causas que elas podem ser consideradas múltiplas, né? A gente, na verdade, assim, não entende a depressão como tendo uma causa, como, por exemplo, apenas uma baixa da serotonina, né? Do hormônio da serotonina, ou, por exemplo, uma questão genética, hereditária, né? Quer dizer, a depressão ela é múltipla, ela é multicausal. Existem estudos, né, que já comprovam que existe uma transmissão das gerações que são passadas, né, de geração para geração e que tem a ver com os modelos, né, o modelo familiar, o modelo das identificações com os pais, com aquelas pessoas, né, mais importantes, como também as questões externas, né? Hoje você começou a falar aí esse mundo moderno, né? Quer dizer, o mundo contemporâneo ele nos oferece muitas dificuldades, para depressão. Exatamente, né? Quer dizer, muitas dificuldades, né? Quer dizer, o enfrentamento das dificuldades nem sempre é possível para todos. Quais são os principais sintomas do diabetes? Isso o senhor falou, já adiantou. Só para ilustrar, estima-se que 1/3 da população seja diabética e ainda não tem um diagnóstico, exatamente por ser uma doença oligossintomática, ou seja, o paciente pode ser qualquer um de nós que faz um exame de rotina e se depara com um valor de glicose no sangue elevado. Os sintomas clássicos geralmente ocorrem naquele diabetes mais avançado, onde o valor da glicose no sangue já está bastante elevado. E aí o paciente começa a sentir fadiga, desânimo, formigamento nos pés e aqueles achados clássicos que são ingerir mais líquido, né, muita sede, muita fome, mas mesmo comendo, o paciente perde peso pelo consumo, que é a falta da insulina, que é o hormônio regulador do diabetes, vai resultar, e acordar à noite para fazer xixi. São sintomas tardios.
geralmente o paciente se depara com o diagnóstico no exame de sangue por ser assintomático. O que vem a ser saúde espiritual? Bem, inicialmente nós diríamos que a saúde espiritual é um estágio, uma posição alcançada por aqueles que chegam ao pleno conhecimento do Filho de Deus, que está revelado nas Escrituras de forma clara, né? Ele se encarnou, ele viveu por aqui, ele cumpriu a sua missão, retornou e promete voltar. Nós diríamos que não só conhecer de forma profunda o Filho de Deus, mas viver também à luz desse conhecimento. Eu acho que um dos versículos esclarece bem essa questão. Disse Jesus certa feita, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E conhecereis a verdade, e você vai chegar a uma posição, né, espiritual que vai poder, né, lidar com os embates da vida, que é comum a todos, com certa facilidade. O que é febre chikungunya? O significado desse nome tão estranho, chikungunya? Então, a febre chikungunya, a gente diz que ela é uma arbovirose. O que é isso? É uma doença causada por artrópodes. O que são isso? É mosquito, carrapato, mariposas. E esse nome estranho, né, chikungunya, vem de um dialeto africano que diz aquele que está encurvado. É porque lembrando os pacientes que chegam encurvados, mostrando a incapacidade que essa doença leva o paciente de tanta dor. Artrites, é uma dor articular muito incapacitante. Por isso esse nome, tá? É aquele que chega encurvado. Sim. E esse vírus transmitido, como é esse vírus, né? Como é que ele atinge as pessoas? Então, na verdade, o ciclo de transmissão da febre chikungunya ocorre pelo mosquito, né? O mosquito Aedes aegypti, que aqui no Brasil é o que a gente mais conhece. Na verdade, pode ser tanto o Aedes aegypti como o albópticos, que também... O Aedes aegypti é o pintadinho. Esse é o outro. É outro tipo. Albópticos. O pintadinho que transmite mais, né? Que transmite aqui no Brasil, que é o Aedes, né? O Aedes aegypti é um gênero sim. que é um tipo de mosquito que o aegypti a gente encontra no Brasil, porque pela localização, clima mais tropical, urbano. Então é o que a gente mais conhece, né? Sim. Principalmente na nossa cidade. Campos tem muita dengue, por exemplo, então é o mesmo vetor, é o mesmo mosquito. A Lei 13.021 de 2014 estabelece que a farmácia deve ser uma unidade de prestação de assistência farmacêutica. O que seria essa prestação de serviços farmacêuticos? Fala aí para nós. A prestação de serviços farmacêuticos, ela, como o próprio nome já diz, ela envolve um leque muito amplo. Uma coisa muito ampla, né? De serviços. Nós estamos acostumados a olhar para a farmácia como um simples local de comércio daquela medicação. De vender produtos farmacêuticos. Hoje até vende muitas outras coisas. Vende muitas outras coisas. E, na verdade, a farmácia deve ser vista como um posto avançado de saúde. Então, quando a gente fala em prestação de serviços farmacêuticos, a farmácia ela pode, por exemplo, fazer doseamento de glicose sanguínea. A partir dali, isso permite com que o paciente diabético, por exemplo, ele consiga acompanhar melhor o seu nível de glicose sanguínea. Sempre com a presença do farmacêutico. Sempre com a presença do farmacêutico. Sim. Controle de pressão arterial, pode ser feito pequenos curativos. Injeções. Aplicação de medicamentos injetáveis. E o que a gente também reforça muito, né? São todas as orientações que devem ser feitas de maneira correta com relação às diferentes classes de medicamentos. Então a gente sabe que
por exemplo, é um problema muito grande a questão das interações medicamentosas. Sim. Então, quando, por exemplo, é muito comum aquele paciente idoso que faz o uso do que a gente chama de polimedicação, ou seja, usa vários medicamentos para... Então, imagina, um paciente aí que está nos ouvindo, que é diabético, que tem pressão alta, uma outra patologia qualquer, ele acaba procurando diferentes especialistas e fazendo uso de várias medicações. Essas medicações podem interagir entre si e causar vários danos para os pacientes. Quais são as principais zoonoses presentes na rotina veterinária na nossa região? Bom, aqui em Campos, né, a gente observa algumas doenças, né, algumas zoonoses com maior frequência, né? Eu, por exemplo, na minha rotina clínica, a gente identifica ainda muita ocorrência de doenças relacionadas ao trato gastrointestinal, por exemplo, a giardíase, né, que é transmitida, né, que é causada, melhor dizendo, por um protozoário que se chama giardia, tá? Então a gente identifica aí tem identificado muito a presença dessa doença em animais domésticos, né, animais de companhia, cão e gato. A gente tem também a questão da escabiose, né, que é a sarna. Principalmente em animais errantes, né, em animais que vivem nas ruas. Ainda é muito comum a ocorrência desse tipo de doença de pele. E importante também da gente falar agora, nesse momento, sobre a esporotricose, né, que é uma micose cutânea e que está, a cada ano, aumentando cada vez mais os casos, tanto em animais de companhia quanto em seres humanos. Eu ia perguntar exatamente a pergunta seguinte, o que é esporotricose? Isso. Uma palavra que a gente ouve, né? Qual a situação da esporotricose na nossa cidade? Sim. Bom, então, a esporotricose é uma doença que ela é causada por um fungo, né, do gênero Sporotrix, que causa lesões na pele, ulcerativas, tanto em animal quanto no ser humano. As características são semelhantes, tá? Que são lesões ulcerativas que não cicatrizam e que só melhoram, que só são curadas a partir do momento em que você realiza o diagnóstico correto e o tratamento. Então é uma doença que tem cura, que tem tratamento, mas precisa ser diagnosticada para que seja estabelecido então um tratamento correto, tanto para animais quanto para seres humanos. O que são infecções sexualmente transmissíveis? Bom, primeiro é muito bom você ter falado em infecções e não em doenças sexualmente transmissíveis, como a maioria das pessoas trata. Até pouco tempo a gente costumava falar isso, né? Exatamente. Mudou a terminologia. A terminologia passou a ser infecções porque um grande número das manifestações das doenças, elas ficam um grande período sem se manifestar. Então a pessoa está infectada, porém sem a manifestação, ou seja, sem a doença sendo apresentada. Tá? Então você está infectado e você não tem a manifestação. E por isso o termo infecção é mais usado hoje do que doença. Em algum momento você vai ter a doença, a manifestação clínica. No caso da virose, o vírus está incubado, mas não manifesta clinicamente. Exatamente. E por isso que a terminologia foi isso. Né? E aí, o que são infecções sexualmente transmissíveis? São todos aqueles grupos de infecções que são transmitidas, em particular, pela relação sexual. Não exclusivamente, mas particularmente, principalmente, pelas relações sexuais. E aí é bom a gente tocar que quando se fala em relações sexuais, não é apenas a relação tradicional entre pênis e vagina. A gente tem relações sexuais com boca, com ânus, e esses meios, esses contatos, eles também são frutos de transmissão. O câncer de próstata é uma doença que acomete muitos homens. Me parece que o diagnóstico tem sido feito mais precocemente, por isso dá a impressão de um volume maior de câncer de próstata. Ou será o fruto de uma sociedade moderna? Existe alguma prevenção ao câncer de próstata? Hoje, para você ter ideia, o câncer de próstata, espera-se que nos Estados Unidos aconteçam 250 mil novos casos por ano. No Brasil, em torno de 62
62 pessoas para cada uma população de 100 mil habitantes, a mais ou menos todo ano. Tá? A prevenção, não existe bem uma prevenção, ela está relacionada muito, prevenção tem que ser mais cedo, quando os pacientes de herança... Estão na faixa de risco. De faixa de risco, de 50 anos, hereditários, os pacientes que têm história familiar, os pacientes negros, como eu falei, a obesidade também tem que procurar mais. E como prevenção, é só mais uma prevenção de você ter o diagnóstico precoce para você elevar a taxa de sucesso de tratamento. Mas a prevenção, a grosso modo, seria sedentarismo, evitar sedentarismo, tá? Tem que fazer atividade física. Sim. Está já relacionado que a atividade física é prevenção para vários tipos de câncer. A redução do peso, a obesidade também, alimentos saudáveis, tá? E basicamente isso aí. Existem algumas coisas relacionadas a licopeno, que é uma substância das frutas vermelhas, a selênio, a outras vitaminas, mas isso não tem nada muito bem comprovado e nada sedimentado. A palavra colostomia, etimologicamente, ela é derivada de duas outras, cólon e estoma. O que é colostomia, doutor? Na verdade, a palavra ostomia não é um termo genérico, é a colocação de qualquer segmento de uma víscera oca em contato com a pele. Isso, no nosso termo em questão, é referente ao cólon, que é um segmento do intestino grosso e que, em situações diversas, tem que ser feita uma derivação para que os dejetos sejam colocados dentro de uma bolsa. Mas isso pode ser feito no estômago, que é uma gastrostomia, pode ser feito na bexiga, que é uma cistostomia, mas no nosso tema em particular, é onde a gente tem um centro de referência aqui em Campos, localizado na Rua Gil de Góes, já tem mais de 20 anos que a gente trabalha com isso na cidade, basicamente dando assistência a esses doentes e reconstruindo os trânsitos intestinais. Quando é indicada a realização da colostomia? Quando os pacientes têm essa indicação? As indicações são muito amplas. Elas, no nosso caso aqui, a gente recebe com relativa frequência pacientes vindos do Hospital Ferreira Machado, vítimas de lesão por arma de fogo, acidente automobilístico, lesão por arma branca, onde o cirurgião que dá assistência resolve o problema na fase inicial e, por questões técnicas, ele tem que colocar o intestino para fora devido aos riscos de realização de uma sutura e deixar esse intestino cheio de fezes dentro da barriga do paciente. O que é o CVV, Centro de Valorização da Vida? Então, é uma associação que foi fundada em 1962, ela, portanto, tem 57 anos. Ela não tem, assim, ela é filantrópica. Sem fins lucrativos. Sem fins lucrativos. É nacional ou é internacional? É nacional, mas ela começa, né, lá em São Paulo, em 62, do modelo, não é copiando, né, mas fazendo uso de um modelo, né, internacional. Né? E com um grupo também leigo, na época, com acho que 17 pessoas, né, que se interessaram por esse tema e dispostos a, de alguma forma, contribuir para o social, para a questão humanitária, e abraçam esse modelo que já era, digamos, apresentado, desenvolvido e trabalhado em outro país. Esqueci o lugar agora, mas eu vou me lembrar. Então, eles copiaram o modelo, que estava indo muito bem. Na Europa, um país europeu? Não, peraí, não vou me lembrar. Não tem problema. Mas espelhou nesse modelo vitorioso, né? Espelhou nesse modelo, lá estava dando certo, também fazendo uso de telefone, anonimato, né, a escuta, pela escuta, fazendo esses atendimentos dessa forma. E eles trouxeram esse modelo para São Paulo e a partir daí essa coisa foi crescendo, foi ampliando e eles hoje prestam aí atendimento a um número bem significativo de usuários. O que o CVV oferece? Bom, qual é a oferta que o CVV, qual a proposta do CVV? Ele oferece uma escuta especializada,
né? Pessoas treinadas. Pessoas são treinadas, né? Vou falar disso. Uma escuta especializada, né? Pessoas que sofrem de algum distúrbio, algum problema emocional grave, né? Está em crise, pessoas com depressão, tá? E oferece essa escuta tanto por telefone, via telefone, como pessoalmente, né? Nesse espaço que eles têm também, os espaços, né? De, como é que eu vou dizer, os polos, né? São vários polos, talvez acho que em torno de uns 120 polos espalhados por todo o Brasil. No estado do Rio teria quantos? O estado, olha, eu não tenho como lhe dizer. Aqui em Campos ainda não? Aqui em Campos não. Acho que é um processo que está sendo construído, né? Está sendo construído. Isso. Por isso que nós estamos aqui hoje também falando um pouco sobre isso. Para dar visibilidade para dar ao visibilidade e dar assim, a devida importância a essa associação, né? Que faz um trabalho belíssimo. Cirurgia plástica se relaciona com outras áreas da saúde, né, da medicina. Com que áreas principalmente ela se relaciona? Muito interessante a pergunta, doutor. A cirurgia plástica, a gente está lidando com pacientes da mais tenra idade até o idoso. Nós podemos transitar e devemos transitar nas cirurgias reparadoras, por exemplo, nos bebês com fenda palatina. As malformações? Essas malformações faciais. Sim. Então, bebês que nascem com lábio mal formado, a fenda palatina no céu da boca. Então, logo ao nascer, após o parto, o pediatra nos chama para orientar a família, orientar a recuperação dessas crianças. Então, estamos aí lidando com a pediatria. Lidamos com a cirurgia geral, na reparação de hérnias, na reparação... Lidamos com, por exemplo, a ortopedia, a traumatologia. Sim. Pacientes que apresentam, por exemplo, fraturas expostas, que precisam cobrir aquele osso que por um motivo ou outro foi exposto. Então o cirurgião plástico é chamado para fazer uma cobertura dessas áreas. Lidamos com clínica médica, pacientes que apresentam diabetes, que apresentam úlceras, então o cirurgião plástico também é chamado para participar. Ou seja, o cirurgião plástico é aquele que está sempre ligado aos seus outros colegas das mais diversas especialidades. Este foi o programa Saúde em Pauta. Muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado pela sua audiência e até a próxima semana, aqui na Plena TV, do Grupo Folha da Manhã de Comunicação. IONF, Instituto Odontológico Norte Fluminense, salas totalmente climatizadas e equipamento de alta qualidade. Rua Cornélio Bastos, número 17.